Atos capítulo 17. O versículo é o versículo de número 6. Quem encontrou isto, diga: eu achei, pastor Jonathan. Então, igreja santa que vai morar nos céus, assim está escrito na palavra de Deus. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason, ou no português Jazão, e alguns irmãos perante as autoridades presentes, clamando: estes que têm transtornado o mundo. Em outras traduções diz: esses que têm virado o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui também. Amém? Amém. Somente isso. Eu peço toda a sua atenção agora. Me encara bem dentro dos meus olhos. Isso, assim. Eu conheço e reconheço que o tempo a qual nós estamos vivendo na face da terra é um tempo singular. Eu digo isto desta maneira porque em nenhum momento antes na história humana vivemos um momento com tantas oportunidades. Oportunidade de viver o que nunca viveram na face da terra. Eu digo isto porque na entonação de Atos capítulo 17, o verso 6 deixa claro que foi iniciado na igreja primitiva, e jovens e adolescentes. O que Deus acendeu na igreja primitiva não morreu com a igreja primitiva. Quando nós olhamos no decorrer da história, o Espírito Santo nunca voltou para os céus, ainda está na terra. Sempre trabalhou com quem quis ser trabalhado por ele. Nós vemos Deus avivando igrejas na Europa em tempos medievais. Nós vemos Deus avivando igrejas isoladas dentro do Oriente Médio em cavernas. Vemos Deus avivando grupos cristãos através do seu Espírito na Ásia. Vemos Deus levantando grupos maravilhosos dentro da África. Sempre que alguém se disponibiliza ao trabalhar do Espírito Santo, o Espírito Santo enche, transforma, batiza e transborda. Eu disse isso nesta ordem para vocês entenderem que o que começa em nós não termina em nós. E se debaixo de tanto poder aqui esta noite, esse poder se resumia a somente 4 dias de congresso, eu sei que dói o que eu vou falar, mas vai curar. Então nós fracassamos em receber esse poder. Pastor, não sou fracassado não, então vou repetir novamente. Tu não é um fracassado. Mas a missão fracassa quando recebemos tanto poder e não transbordamos esse poder a outras vidas. Eu digo isso não na minha boca para fora, isto é Bíblia. Nós vemos dentro da Bíblia, por exemplo, Mateus capítulo 25, virgens loucas e virgens prudentes. E vocês entendem que as loucas vão até as prudentes, juventude linda, e vai pedir às prudentes um pouco de azeite. E eu sei que você entende que alguém aponta para as loucas e diz: por que não foi procurar antes? Mas nós percebemos que foi dada às prudentes a missão que não foi dada às loucas. Talvez as loucas não foram na oliveira, mas as prudentes foram. Então não importa quem foi ou deixou de ir na oliveira, importa que agora a prudente tem azeite. E a pergunta não é se a prudente tem, a pergunta é: o que é que vão fazer com o azeite que estão recebendo? Porque a pergunta das loucas é: vocês podem nos dar um pouco do que vocês têm? Nós vimos vocês tão cheios, transbordaram tanto, meu Deus, 4 dias de congresso, entupidos até a tampa de poder. Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Eu sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar a adolescente que está aqui chorando, me olhando. A prudente olha para a louca e diz: não posso te dar, porque se eu te der, lá vai, falta para mim, falta para ti. Que azeite é esse que se limita somente à minha vida? E que se eu entregar um pouco para outro, termina em mim e não opera no outro. Se o azeite que está em mim tem que salvar a mim e salvar a outros, então ser cheio nunca foi suficiente dentro da Bíblia. Vai doer, mas vai curar. Vou falar olhando para a galeria. Ser cheio me salva, mas não salva a minha casa. Ser cheio me salva, mas não salva a minha rua. Ser cheio me salva, mas não salva meu trabalho. Agora vocês que querem ser flechas na mão do valente, precisam entender que precisam ir além de ser cheios. Só existe um jeito de entregar para outros sem terminar em mim. 2 Reis capítulo 4. Faz os reunidos dentro de uma casa.
A boca dos vasos estão abertas porque não se pode colocar algo dentro se a boca estiver trancada. E usando as palavras do meu amigo Rafael, em abre a boca e eu a encherei, só foi necessário uma botija transbordando dentro da casa para entupir todas as outras de azeite. Aí nós começamos a entender que não importa se outros estiverem vazios, importa se um se posiciona para transbordar dentro do ambiente. Eu gostei disso aqui, Jesus, vou falar de novo. Porque a desculpa de muitos botijas e vasos é porque ninguém mais busca, ninguém mais quer, ninguém mais opera, ninguém mais acende, ninguém mais possui o que eu quero possuir. Só que esta desculpa não cola dentro da Bíblia, porque Jesus não precisa de uma nação inteira para incendiar uma nação. Jesus não precisa de uma cidade para incendiar uma cidade. Jesus precisa de um vaso para incendiar uma cidade, uma nação e o planeta inteiro. Vocês querem prova bíblica do que eu estou falando? Assim como eu estou dizendo a vocês que ele precisa de um vaso para incendiar, só precisou de um Abraão para levantar promessas acerca de Isaac. Só precisou de um Isaac para levantar poços que estavam entulhados. Só precisou de um Jacó para guerrear com anjo e ter o nome alterado para Israel. Só precisou de um Moisés para resgatar o povo de dentro do Egito. Só precisou de um Josué para avivar o povo a rodear a terra de Jericó. Só precisou de um Ezequiel para abrir a boca e profetizar dentro do vale. Só precisou de um Jeremias para descer no oleiro e ver o vaso nas mãos do oleiro. Só precisou de um Neemias para avivar o povo e levantar as muralhas. Alguém vai entender lá no meio, quer ver? Só precisou de um Jesus grandão da Galileia para descer na terra e salvar a humanidade. Só um. Quando ele quer fazer, ele não precisa de multidões. Ele só precisa de um que se coloque na posição. Eu tenho um recado a dar quem está levantando a mão na galeria para dar glória e quem está na nave. É que esta promessa não se resumiu à Bíblia e se limitou a Jesus. A promessa de que se ele só precisa de um, atravessa os tempos. Eu me lembro de um se posicionando dentro da Inglaterra, Jonathan Edwards, tinha o meu nome. Você pensa que ele corrompeu a mensagem que Deus colocou no coração dele, porque a multidão queria ser agradada? Ele apontou o dedo para a multidão e disse: hoje eu não vou entregar o que vocês querem ouvir. Hoje não é ouro, não é prata, não é porta aberta. Hoje é pecadores na mão de um Deus irado. Foi tanta glória, vaso, que Deus desceu dentro daquele lugar, avivou tanto a Inglaterra que transbordou. Deus pegou o fogo que estava na Inglaterra, levou para o outro lado do oceano, num lugarzinho onde ele também encontrou uma pessoa, Pastor Seymour, com a cabeça entre dois caixotes, dizendo: Deus, a nação inteira não quer, mas eu quero. Faz de novo, faz de novo, aviva através de mim. Eu imagino Deus olhando para ele dizendo: rapaz, tu quer? Eu quero. Então toma tu e toma a igreja inteira dentro da rua Azusa. Foi tanta glória para vocês que estão dando glória, que a história conta que o chão de madeira da igreja rachou. Quem pisava na porta endemoniado, caía endemoniado na porta. Quem estava doente passava na esquina, era curado. Pensa que pregador precisava suar para outro ser batizado do Espírito Santo? Pastor Seymour só dizia: Jesus está aqui, o Espírito está operando. A multidão era batizada no Espírito Santo. Meu Deus, pensa que culto durava 2, 3 horas. Estamos até agora dando glória aqui. Culto durava semanas, porque na hora que o pastor dizia: vamos dar a bênção apostólica, o fogo pegava de novo e ninguém conseguia terminar aquele culto. Foi tanta glória dentro daquele lugar, e Deus só precisou de um para fazer o que fez. Deus só precisou de um Billy Graham para tocar na bandeira brasileira e receber visões do Espírito de Deus, aonde o Espírito Santo visitou o saudoso pastor Billy Graham, dizendo: rapaz, olha a visão que eu te dou acerca desta nação brasileira. E pastor Billy Graham, com a bandeira do Brasil agarrado nas mãos, alguém tocou nele e disse: vamos embora, pastor, o senhor precisa orar pelas outras bandeiras. E ele disse: eu até quero, mas não consigo largar esta bandeira.
E alguém perguntou: por que tu não consegue largar a bandeira desse povo? Que é que pode vir de bom desta nação? Lá só tem corrupto, lá só tem gente que engana, lá só tem gente mentirosa. Aí pastor Billy Graham virou de volta e disse: o que vocês acham não importa. O Espírito Santo acabou de me falar que escolheu esta nação para plantar um último grande avivamento antes do toque da última trombeta. Estou sentindo ele aqui. Se tu quiser ou não, a escolha é sua. Mas já que tem que ser Bíblia, eu não vou acelerar ainda. Eu vou mostrar na Bíblia o que Deus está para fazer no Brasil. Pastor, tem Brasil na Bíblia? Talvez tenha o que Deus vai fazer no Brasil. Eu acabei de informar a vocês que Deus precisa de um. E Deus não precisa porque é necessitado. Porque se você não fizer, até as pedras clamarão. Se adultos não quiserem, Deus pega os jovens. Se jovens não quiserem, Deus vai para os adolescentes. Adolescentes não querem, tem as crianças sendo batizadas aqui hoje. Se elas não quiserem, tem pedra lá na rua que Deus faz abrir a boca. Usou a mula no Antigo Testamento, não vai usar pedra ali na beira da rua. Deus usa quem quer, a hora que quer. Mas a verdade que eu deixo explícito a vocês é que se existe um plano divino a esta nação, o plano divino se contenta dentro da Bíblia e não foge, não sai de dentro das limitações bíblicas. Pastor, me mostra isto agora. Para isto que eu vim correndo. Só se pode entregar algo que possuímos. Eu lembro de minha mãe falando para mim uma vez: Jonathan, você só tem vida porque eu tive vida antes de você. E eu só tenho vida porque a tua avó tinha vida antes de mim. Vida é transferível. É muito bom você pensar isso, porque quando olhamos a palavra de Deus, percebemos que esse princípio também se cumpre acerca de tudo que Deus libera. Em 2 Reis capítulo 4, uso novamente esse verso. Você percebe que a botija só entrega porque já tinha antes. Não importa a quantidade que há na botija, Deus é fiel para multiplicar aquilo que a botija tem. Então o importante não é ter muito, é ter alguma coisa para Ele transbordar o que tem e colocar em quem não tem. Isto não se vale somente a azeite. Quando nós olhamos teologicamente e escatologicamente para tudo que sustenta a igreja na terra, na Bíblia Jesus liberou 4 coisas. A primeira coisa que Jesus liberou para vocês foi glória. Dentro da Bíblia um dia Ele apontou para os discípulos e disse: Pai, eu dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como eu e tu também somos um. Primeiro, tu tem glória. Segundo, Jesus deu autoridade. Jesus soprou sobre eles e disse: recebam autoridade para expulsar demônios, para beber veneno e não morrer, para pisar serpentes. Tem glória, tem autoridade. Terceiro, também tem poder. Quando foi que Jesus liberou poder, Jonathan? Ele apontou o dedo para eles e disse: ficai em Jerusalém, porque eu subirei e vou rogar ao Pai, para que vos envie outro Consolador. Fica até quando, Jesus? Até que do alto vocês sejais revestidos, não é de glória, não é de autoridade, é de poder. Então glória é uma coisa, autoridade é outra coisa, poder é outra coisa. Porém um pouco antes, e Jesus vai ligar tudo, de Jesus falar a eles para ficar em Jerusalém e receber poder, foi o mesmo Jesus que disse: vocês serão minhas testemunhas em Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra, separados para um propósito. No Atos 2, ou em Atos 2, eles são ungidos para esse propósito, unção. Então a igreja desde a primitiva tem glória, poder, autoridade e unção. Eu posso pedir a sua ajuda enquanto a minha voz esquenta? E tu pode repetir essas 4 coisas comigo? Vamos, 1, 2, 3, glória, poder, autoridade e unção. Pasmem vocês. Quero começar a pregar agora. Pasmem vocês. Vocês não foram os únicos como igreja que receberam estas 4 coisas. Alguém antes de você já tinha essas 4 colunas. Estava na presença de Deus, revestidos de pedras preciosas. Andava, cantava, adorava, fazia o que Deus cumpriu por propósito a ele fazer. Tinha glória, tinha poder, tinha autoridade,
tinha unção, glória que gera unção, poder que gera autoridade. Mas na queda dele, se tornou diabo, Satanás, cão ruim. Eu não vou falar aqui, porque senão a gente fica meia hora, o porquê que ele caiu. Mas eu vou te dar só um resvalo. O que é que dá na cabeça do diabo? Eu vou soltar para a galeria, de olhar para Deus sentado no trono, cheio de poder, cheio de glória, cheio de autoridade e unção, e dizer: consigo vencer ele, serei semelhante a ele. Com carinho, irmão, tu nunca viu Deus face a face, tu nunca enxergou ele face a face. Será que tem algum tolo aqui dentro que pode dizer que venceria a Deus? Tu que nunca enxergou diz que não vence. Satanás enxergava e achou que poderia vencer. Que desvaneio na mente de Satanás foi esse, que achou que poderia vencer? Alguém vai entender lá no meio, quer ver? É que das 4 coisas que ele possuía, 2 eram próprias: glória e poder. Deus coloca isto nele, para ele carregar para a glória de Deus. Só que se tem uma ordem bíblica que muitos estão esquecendo lá fora, aqui eu sei que vocês são crentes, é que Deus nunca vai botar poder sem antes botar glória. Pastor, aonde está isso dentro da Bíblia? Nas palavras de Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Se está revestido, é porque já está vestido. Tem algo que veste, tem algo que reveste. Eu vou repetir aqui fora: tem algo que veste, camisa do Congresso. Tem algo que reveste, paletó. Tem algo que veste, glória. Tem algo que reveste, poder. Glória não é poder, poder não é glória. A maior prova de que uma coisa não é outra é que se Deus não operar poder, não deixa de ter a glória que tem. Se ele não te curar, ainda tem toda a glória. Se ele não abrir porta, ainda tem toda a glória. Se ele não tremer a terra, ainda tem toda a glória. A glória dele não depende da operação do poder que ele tem. Só que engraçado, que ele coloca poder, mas não sem antes botar glória. Sabe aonde vemos essa organização, juventude? Na igreja primitiva, é Jesus quem coloca a glória, é o Espírito quem coloca poder. Quando Jesus diz: dei a eles a glória que tu me deste, Jesus veste de glória. Quando o Espírito vem, o Espírito reveste de poder. Sabe por quê? Que tem tantos caindo aí fora, é porque tem poder, mas já perderam a glória. Entenderam embaixo? Vou falar olhando para cima. Pastor, Deus não usa quem está em pecado, não. Toma a Bíblia: no teu nome eu cantei, no teu nome profetizei, no teu nome sapateei, salvei muita alma. Ah, por que opera? Porque o que tem poder não sou eu. O que tem poder é o nome que está sobre mim. Em outras palavras, vai doer, mas vai curar. Dá para pegar em pecado, dá para cantar em pecado, dá para vir para o congresso em pecado, dá para chegar aqui na frente, meter o microfone na mão e dizer: vou quebrar tudo porque o mais sou eu, sou maior do que Deus. Só que se eu fizer isto, a glória se afasta, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Só que nós olhamos dentro da Bíblia que embora a glória e a presença se afaste, a autoridade ainda fica. E a autoridade vem de poder, que é prova na Bíblia para o que eu estou falando. Sansão pede o Espírito de Deus, mas ainda tem a cadeira que senta. Vou falar de novo, porque eu sei que dói, mas cura. Pede o Espírito de Deus, mas ainda tem autoridade sobre Israel. Para diferenciar que poder não é glória. Glória não fica com quem é soberbo. Mas vocês não estão lutando contra o diabo, só está lutando porque o diabo ainda tem algo de poder na vida dele, e ainda tem algo de autoridade também. Pastor, tem não? Tem. Ele tem autoridade sobre principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Só que, segredo entre nós, ele pode ter autoridade sobre demônios, mas só sobre demônios. Eu conheço um que tem autoridade sobre hostes, principados, príncipes, hostes espirituais da maldade. Mas ele não se limita a isto. Ele tem todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra. Ele pisa na terra e a terra se curva.
Ele entra no céu e o céu estremece. Ele pisa na igreja e a igreja glorifica. Ele é Jesus grandão da Galileia. Estou sentindo Ele aqui, que é prova de que Jesus tem todo o poder no céu e na terra, esvaziando a si mesmo. Só vai comendo Bíblia. Não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziando, assumiu figura de servo, de forma humana, a si mesmo se humilhou. Vou falar baixinho para não pensarem que foi porque eu gritei. E foi obediente até morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que no nome dele, Jesus grandão, se dobre todo o joelho. No céu tem poder lá, na terra tem poder aqui, embaixo da terra tem poder no inferno também, e toda língua dentro da alma de selfie, querendo ou não, eu não quero, o problema é teu, toda língua vai ter que confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Estou sentindo Jesus aqui. Jesus, se esta verdade que eu coloco diante de vós é uma verdade implícita e explícita, quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Caminhemos dentro da Bíblia então. O diabo ainda tem algo de poder e autoridade sobre demônios, e só atua na tua vida diante de duas permissões: ou permissão divina, leia-se Jó em casa, ou permissão de ti mesmo, de ti mesma, através da tua legalidade, da tua responsabilidade, da porta que tu abre com teu pecado. O diabo entra, pinta e borda. Se tu fecha a brecha, não tem capeta na terra nem no inferno que tenha poder contra a tua vida. Irmão, pode fazer o que quiser, não tem corrente que fique inteira diante do poder do nome de Jesus. Isto é uma verdade, e a verdade que eu vos prego esta noite, que está bem explícita diante de vós, é que o diabo perdeu duas coisas, mas manteve duas. Ele perde glória e perde unção, porque Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Só tenta imaginar uma de self, Satanás andando e dizendo: eu mereço a glória que tenho, eu mereço o poder que opera através de mim. Olha como eu sou bonito, olha como eu sou elegante, eu sou muito belo entre os anjos. Deus olha aqui e diz: a minha glória é minha, não é tua, me dá a glória. Só que o problema, vai doer, mas vai curar, Jesus me ajuda, de quem carrega poder sem glória, e de quem carrega autoridade sem unção, é que poder corrompe quem não tem a capacidade de entender que a glória não é minha, a glória é dele. Eu vou fazer uma pergunta muito clara, porque eu sei que todos aqui são muito sábios e inteligentes. Você viu Deus usar pessoas aqui entre vocês, profetizando, marchando, orando? Eu mesmo estou pregando. Tem ou não tem poder aqui dentro? Muito. Se um demônio manifestar aqui no meio, voa 15 na cabeça do demônio para expulsar. Tem poder, mas nunca percamos a glória, porque o dia que se perde a glória, começamos a achar que merecemos o poder que tem, batendo no peito dizendo: só é o que é porque a gente pode ter poder, só é o que é porque Deus decidiu colocar glória aqui dentro desta casa. A glória me faz reconhecer quem eu sou e quem eu não sou. Quando Satanás perde a glória de Deus, deixa de reconhecer quem é diante de Deus. Eu vou tentar ensinar. Deus faz assim, ó, me dá glória com unção, mas ainda tem poder e autoridade. Eu imagino ele vendo Adão no jardim do Éden, derruba Adão, mas não consegue derrubar Cristo. Quando Cristo inaugura através do Espírito Santo a igreja, eu vou falar um jargão pentecostal que nós pregadores pentecostais usamos. Sabe qual é a raiva do diabo contra vocês? É que ele já teve poder, ainda tem, não todo. Já teve muita autoridade, ainda tem, mas não toda. Mas ele olha para vocês aqui dentro e não vê vocês só com duas coisas, vê com 4. Ele vê autoridade em vocês. Eu vou bater nesta tecla e começo a entrar onde Jesus mandou agora. Por que em Atos 17 a igreja está incomodando a cidade? Porque quem olha de fora vê primeiro a autoridade. De onde vem esta autoridade? De onde vem esta imposição? Quem deu autoridade a eles? Segundo, quem olha de fora vê
poder. Quem deu esse poder? Terceiro, quem olha de fora vê unção. Quem separou eles para esta obra? Quarto, quem olha de fora vê glória. Quem é que está derramando esta glória na cabeça deles? Eu quero entrar onde Jesus mandou agora. Vai doer, mas vai curar. Existem duas gerações em Atos 17. A geração que vive glória, poder, unção e autoridade, e uma geração que aponta quem tem glória, aponta quem tem poder, aponta quem tem unção e aponta quem tem autoridade. Segredo entre nós, jovens e adolescentes: pensa que a zombaria, comecei, contra poder, glória, unção e autoridade e manifestação do Espírito Santo começou agora. Já começou no descer em Atos 2, que alguém olha de fora e fala: isso aí é Espírito Santo nada, isso aí é vinho, é cachaça, é bebida. Eu nunca vi ninguém se comportar desse jeito. Já viu um bêbado se comportando? Primeira coisa que bêbado faz é isto aqui, ó: tomba para lá, tomba para cá, tomba para a direita, tomba para a esquerda. Se a Bíblia quem diz não ouse tirar, quem é tomado de vinho perde capacidade de movimentação. Quem está olhando de fora para dentro está vendo todo mundo assim. Só pode ser vinho, só pode ser vinho, só pode ser vinho, só pode ser vinho, só pode ser vinho. Não é vinho, é poder do Espírito Santo de Deus. Quem é que vai travar esse mistério aqui dentro? Segundo, quem olha de fora está vendo ele falando línguas. E não entro na questão teológica aqui. Alguns vão dizer que são línguas celestiais, outros vão dizer que são línguas humanas. Eu entro em Tito, porque de tanto a gente discutir se é ou se não é, está perdendo tempo. Por que não prega logo o poder de Deus ao invés de provar que tua teologia é melhor? Vai doer, mas vai curar. Não é teologia que salva. Conheço muito, muito bom. Conheça mesmo, estude mesmo, também sou teólogo. Mas sabe o que Jesus falou para um grande teólogo da Bíblia? Tu é mestre em Israel. E não consegue compreender esse movimento espiritual? Para que tanto anel então? Para que tanto diploma então? Para que estudou tanto então se não consegue compreender a simplicidade que existe no Evangelho? O que eu estou pregando a vocês é tão sério que é a gente guerreando para tentar provar qual é a melhor linha teológica. É antes, é depois, é durante, é escolhido, não é, é língua, não é, não importa. Porque dentro da Bíblia também existiam dois grupos discutindo: o grupo teológico de Paulo e o grupo teológico de Apolo. Qual é a melhor mensagem, de Apolo ou de Paulo? Aí vem alguém vergando, não interessa. O que importa é que vocês conheceram Jesus, uns por Paulo, outros por Apolo. Mas quem é que foi para a cruz? Foi Calvino? Foi Armínio? Foi Paulo? Foi Apolo? Quem é que foi para a cruz morrer no seu lugar? Foi teologia A? Foi teologia B? Teologia é boa, mas naquele dia o que vai me salvar é o sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Estou sentindo Jesus aqui. Nós, como bons assembleianos, acreditamos na linha assembleiana, mas não vou mergulhar, porque se nós acreditamos na linha assembleiana, o que importa é que em Atos 2 tem poder, tem língua estranha, tem manto de mistério envolvendo eles. E se tem manto de mistério, vai atravessando Atos até chegar no capítulo 17. Quem olha eles tomados de poder, de glória, eu vou falar a quem está me olhando na galeria: se prepare. Está pensando em ser aceito quando você começar a transbordar poder? Se tu não quer guerra, se tu quer viver em paz a tua vida toda, não busca o Espírito Santo, não se encha de poder, não levanta a mão para dar glória, não receba unção. Agora, se tu quiser unção, quiser poder, quiser a glória, se prepara. Vai ter gente vazia, crua e gelada que não vai entender o que Deus está fazendo e vai tentar travar o que Deus coloca. Mas eu vou repetir o que já foi dito nesse altar: tente se levantar contra a unção de Deus e 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas vocês não serão atingidos. Não serão. O que Deus faz, faz e ponto final. E o que Deus libera sobre vós, quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Diante destas três coisas que eu vos apresentei,
acerca do trabalhar de Deus, nós vemos que Deus saca da sua aljava uma flecha para lançar. E quando Ele lança esta flecha, juventude, é como um valente que lança uma flecha incendiada. Perceba-se bem, que de uma multiplicam-se a várias. Eu posso falar algo a vocês que está contido em Tiago. Assim está escrito na Bíblia: apenas um pouco fogo põe fogo, ou uma língua pequena põe fogo numa floresta inteira. Não precisa todas as árvores estarem incendiadas, só precisa uma começar a pegar fogo ali dentro. Aquela uma vai transmitindo para outra, e pega fogo na outra, e pega fogo na outra, e pega fogo na outra. Isso testifica o que está na Bíblia. Todas as vezes que Deus trabalha, primeiro, Deus não trabalha de fora para dentro, Deus trabalha de dentro para fora. Segundo, Deus trabalha em 3 etapas. Quer ver? Jesus chorou 3 vezes. Chorou a primeira por Lázaro, uma pessoa. Chorou por Jerusalém, um povo. Chorou por uma nação inteira, Israel. Mas não se limitou a Israel. Um pouco antes de ser crucificado, foi chorar pelo planeta inteiro. Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas eu sei que o que tu está fazendo hoje vai salvar não só Israel, vai salvar a África, vai salvar a Europa, vai salvar o Brasil. Eu vou chorar pelo planeta todo hoje. Seja feita a tua vontade. Assim como Cristo trabalha em 3 etapas, o Espírito Santo também trabalha com 3 colunas. Você vê o Espírito do Senhor, por exemplo, só vai comendo Bíblia. Sei aonde? Jesus quer levar vocês, se apoderando de Davi. Uma pessoa. Tu vê uma pessoa cheia do Espírito, inaugurando e incentivando uma nação a, por exemplo, guerrear contra filisteus. Tu vê uma nação inteira cheia do Espírito, ou um povo cheio do Espírito, como o povo que estava reunido em Atos 2, incendiar cidades, e de cidades países. Hoje o Espírito não se limita a uma, não se limita a várias. O Espírito está no todo, e toda língua confessará, e será derramada sobre toda a carne. Quer ver como é um todo? Um profeta vê uma montanha crescendo demais, pegando o globo todo. A igreja está em todos os lugares. Sabia que tem igreja no Brasil, na África, na Europa? Pode estar perseguida, mas ainda está lá escondida dando glória. O Espírito Santo se manifesta em todos os lugares da terra. Aonde tiver uma igreja adorando e buscando, o Espírito Santo há de se manifestar. Nós temos esta liberdade, e porque eu acredito que Deus há de fazer no Brasil, eu vou usar as palavras de um pastor que pregou nos Gideões. Não fui eu que falei isso, foi o pastor Marco Feliciano, mas eu repito as palavras dele aqui agora, porque fazem jus ao que eu estou pregando. Você já percebeu que quando tu vai na Inglaterra, é todo mundo branquinho? Tu vai no Japão, é todo mundo olhinho puxado. Tu vai na África, é todo mundo escurinho da minha cor para lá. Olha aqui dentro desta igreja, olha para a direita, para a esquerda, que tem alto, baixo, magro, gordo, tem branco, tem negro, amarelo, cinza, lilás. Percebeu que o Brasil é uma mistura de povos? Quando Deus olha para esta nação, Ele não vê só ingleses, não vê só portugueses, não vê só franceses, africanos. Ele vê todos os povos da terra reunidos em um único povo. Vou fazer igual o pastor Marco. Aqui dentro corre o planeta inteiro nestas veias. O Brasil carrega o DNA da terra no sangue. Agora tu entende ou por que Deus tem um carinho especial por esta nação. O que Deus vai fazer não se limita apenas a algo físico. Quando nós olhamos dentro da Bíblia, nós vemos que Deus trabalha através do seu Espírito, destas 3 ligações, em 2 maneiras. Preciso passar por isso, está anotado ali. Não vou fugir do que o Espírito Santo me deu. Ele trabalha no físico, mas também trabalha no espiritual. Pastor, onde é que trabalha no físico? Em Atos dos Apóstolos mesmo. Você vê os irmãos orando em um ambiente. Alguém vai entender lá atrás, quer ver? Enquanto oravam, a casa treme. E todos são cheios do Espírito Santo. Irmão, que glória é essa que treme terra, treme parede, treme casa, treme chão, treme teto? Eu sei que glória é esta. Quer saber que glória é esta pela Bíblia? Eu falei a vocês que tem 4 elementos na cabeça da igreja: glória, poder, unção e autoridade. Todas as vezes que o poder se manifesta como fogo. Quando a glória se manifesta como fogo.
Então olha aqui para o olho do pregador, guarda na tábua do seu coração: fogo não é o Espírito Santo, fogo é poder do Espírito Santo. Fogo não é Deus, fogo é glória de Deus. Fogo não é Cristo, fogo é a graça de Cristo. Todas as vezes que eles manifestam seus princípios, ou seus poderes, ou os seus dons, é fogo que aparece. Que é prova bíblica. Moisés está debaixo do monte, Deus manifesta a glória em cima do monte. E Jesus vai ligar tudo. Quem olha de baixo para cima não vê fumaça só, não vê água, não vê azeite, vê fogo. Só que é engraçado, o fogo que manifesta a glória. Eles abrem os ouvidos e começam a ouvir uma trombeta e uma buzina. Porque quando a glória se manifesta tem barulho. E se quem está na terra não faz, ele traz uma buzina da glória para fazer. Porque barulho é a anunciação do que está acontecendo. Eu vou usar as palavras de alguém que já passou por esse altar. Isso aqui não é cemitério. Se aqui tem um Deus vivo, tem que ter barulho para anunciar a presença do Deus vivo. E esse barulho aí é bom, hein? Só que depois do barulho eles veem fumaça. A fumaça envolve, a fumaça transborda, mas não vê só fumaça. Eles estão olhando para o monte. Vamos ver quem vai entender isso aqui. Estão vendo um monte fumegando. Fumegar não é só levantar fumaça. Ali no texto, fumegar é estremecer fisicamente. Ou igreja santa que vai morar na glória. Quando o poder e a glória de Deus desceu como fogo, olha o monte. O lugar estremece. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar, que eu sei que dói, mas cura. Posso te catucar com uma pregação pentecostal? É que montes não tem boca para dar glória e não tem mão para levantar. Aquilo que não tem boca para dar glória e não tem mão para levantar, não faz, porque nem vida tem. Mas até aquilo que não tem vida, não tem boca, não tem glória, quando sente o poder de Deus, só porque tu levantou a mão para dar glória, gostoso, tu pode esticar ela para o alto então para fazer algo da parte de Deus. Mantém ela de pé. Está vendo esta mão? Balança ela assim. Essa é a mão que os montes não têm. Abre a boca, abre a boca. Esta é a boca que a terra não tem. O planeta não tem a boca que tu tem. Como é que tu vai usar a boca que Ele deu? A mão que Ele te deu? As pernas que Ele lhe deu? Eu posso falar algo da parte de Deus? Tem gente aqui que ainda está segurando glória em a mão para levantar. Lembra quem tu era 15, 20 anos atrás? Com o nariz chapado de cocaína, cheio de maconha na cabeça, bebendo cerveja na porta do bar? Era o diabo quem usava a tua mão. Jesus te lavou, te limpou, te salvou, botou na alma de selfie. Se até monte treme, a alma de selfie tem que tremer também. A glória de Deus chegou no ambiente e um terremoto de poder começa a acontecer agora. Eu vou deixar da glória quem quer da glória. Eu vou beber água aqui. A luz que terra badacataua. Eu não te pedi isto até agora, mas já que o Espírito Santo é quem manda no manto, posso te pedir a primeira vez? Você consegue só pela primeira vez que eu estou lhe pedindo segurar a mão do crente que está do seu lado? Eu vou repetir algo que eu falei no começo da pregação baixinho. Lembra que transborda de um vaso para o outro? Ele só precisa de um transbordando. Só um Billy Graham, só um Moisés, só um Jesus, só um jovem dentro da alma de selfie. Se um transbordar, outro recebe. Se outro recebe, transborda também. Só sai vazio daqui quem quer. Mas quem quer receber poder e autoridade, unção e glória, aquilo que o diabo não tem mais, está liberada, a liberdade é tua. Abre a boca e glorifica, estremece essa casa de glória. Deixa Jesus te encher, 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 enche. O rebadaca luz, rebaca taua, elenco rebadaca tugite, alabadaca taua, elentria. Meu Deus do céu,
Alaui, repaua, cata, coteia. Levantará a Lúcia. Eu sinto ele aqui. Transbordou. Ih, Jesus. Tome seu assento só um pouquinho. Eu sinto ele aqui. Ai, Jesus. É hoje, Jesus. Fogo é poder de Deus e glória de Deus. Eu deixo isso bem claro a quem tem ouvidos para ouvir. E ele vos batizará com Espírito e com... O contexto é que dá a ideia. Não está falando de condenação, está falando de poder. Enquanto muitos acreditam que esse fogo a qual ele se refere à condenação, o que João Batista está dizendo, o fogo que eu estou falando não é fogo para te jogar no inferno. Ele não te batiza se referindo a um povo com espírito para depois te jogar no fogo da condenação. Ele vocês batizará com espírito, é com fogo, é com poder, é com glória, é com unção, é com autoridade. Só é vazio quem quer, deixa Jesus trabalhar. Enquanto João Batista diz isso, profeta, faz-se necessário mergulharmos dentro de algo dentro disso. Pastor, se fogo é poder, o que é que nós estamos fazendo aqui agora dentro da Almighty Self? Eu me lembro muito bem que dentro da mesma Bíblia que tu tem aí na mão, estamos indo para o meio desta ministração. Eu lembro que em Lucas 15 uma mulher tem dracma perdida dentro de casa. Ela não varre a casa enquanto não acende lâmpada. O que é lâmpada, pastor? Lâmpada é um recipiente de barro que tem azeite do lado de dentro, pavio que fumega fogo, fogo que gera luz, luz que ilumina o ambiente, mostra o que estava escondido, para poder ser limpo, e a dracma é encontrada. Se dracma é intimidade, não adianta encontrar dracma com coisa escondida no ambiente em trevas. Tem que ter luz. Só que o que gera luz não é um interruptor da tomada igual a gente tem hoje. Na Bíblia o que gera luz é fogo, 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 fogo. Quanto mais fogo, mais luz. Quanto mais fogo, mais luz. Quer ver como é que fogo não deixa nada escondido? Está o apóstolo Paulo numa ilha indo catar gravetinho assim. Cata a graveta ali, cata a graveta aqui, junta os gravetos e vem se aproximando do fogo, do fogo, do fogo, do fogo. Como o fogo não deixa nada escondido, uma víbora que sente o calor do fogo se manifesta, se agarra na mão dele, pensa que ele desespera, ele diz: o que estava escondido do fogo vai morrer no fogo também. Balança no fogo, e hoje vamos matar a víbora escondida dentro de gravetos. É fogo quem mata o que estava escondido. É por isso que quando olhamos dentro da Bíblia, que existe fogo que manifesta, nós percebemos, e eu vou falar isso aqui muito claramente, que existem dois tipos de fogo que se manifesta. Falo isto, sigo para onde Jesus mandou e a gente ora. Quais são os dois tipos de fogo, pastor Jonathan Carlos? Tem fogo de Deus e tem fogo estranho. Nem todo fogo aceso é fogo de Deus. Eu posso dar um recado com muita calma a quem está me olhando de olho arregalado? Cuidado, principalmente com o que tu assiste na internet. Não, mas é muito manto. Mas não é só ser fogo. Tem que ser fogo separado para Deus. Não, mas revela muito. Mas nem todo fogo que revela é de Deus. Não, pastor, mas acerta a profecia. E quem foi que te ensinou que profeta é profeta por acertar a profecia? Te mostro na Bíblia que não é isto. Na Bíblia tem profeta verdadeiro mudando profecia e profeta falso acertando. Quer ver? Profeta falso acertando e profeta verdadeiro mudando? Me mostra agora que eu quero ver onde está isso. Agora, tem um rei sentado no trono. O profeta chega e diz: põe a tua casa em ordem que vai morrer. Sou profeta de Deus e vai acontecer, tá bom? Ele vira as costas e vai saindo. Só que quando ele está saindo, o rei vira as costas, vira rosto para a parede e diz: ó Senhor, lembra-te. Estou falando de fogo estranho. Lembra de como eu fui fiel. O mesmo Deus que ouviu a oração foi lá no profeta verdadeiro e disse: volta lá e muda a profecia.
Ah, mas o que vão pensar de mim? Eu sou profeta verdadeiro. Se tu faz o que eu mando, muda. É verdadeiro e está mudando. Me mostra um profeta falso que acerta. Balaão está subindo os montes para amaldiçoar Israel, mas quando abre a boca para amaldiçoar, Deus muda a palavra na boca dele. Ele diz: como vou amaldiçoar o que Deus abençoou? Não há ferramenta preparada contra esse povo. Alguém olha e diz: ô Balaão, eu não te comprei nem te paguei para tu profetizar a vitória. Profetiza a maldição, sobe lá naquele monte. Ele sobe, quando aponta o dedo: não posso amaldiçoar o que Deus abençoou, não posso quebrar o que Deus levantou. Não tem ferramenta preparada contra esse povo. Eu imagino Balaão: eu tento, mas não consigo. Se não consegue, porque é falso. Jesus vai doer, mas vai curar. Porque antes de subir para profetizar, ele olhou para quem tinha ouro e disse assim: se encher meu bolso de ouro, eu profetizo o que vocês querem. Quem vende o dom, quem vende o que Deus colocou na vida. Pastor, para que tu deu essa volta para pousar aqui? Porque se tu tem poder, cuidado com o que tu vai fazer com o poder que Deus está lhe dando. Não corrompa o poder que Deus te deu para benefício próprio, em prol do reino. Não vende a unção que Deus colocou na tua vida. Não coloca preço no poder que Deus colocou na tua cabeça. Não se define quem é verdadeiro ou falso se usa muito ou não usa. Se define quem é verdadeiro quando oferece ouro para mudar a profecia. Ele fica de pé diante do povo e diz: vou falar o que Deus mandou, e se Ele mandar mudar eu mudo. Se não mandar mudar, a palavra é essa: quem quiser comer come, quem não quiser comer vai com fome. Estou sentindo Jesus aqui. Não venda o poder que Deus te deu. Não venda a glória que Deus te deu. Se eu te der isso, tu profetiza. Se eu te der X, você prega isto. Se eu te der Y, você canta aquilo. Se eu te der tanto, você ora desse jeito. Se eu fizer isto, você usa o que Deus te deu no reino de Deus em benefício próprio. A resposta que essa geração vai dar é: não. Nos deixe sem ouro e prata, fazendo a vontade de Deus, para gritar o que Moisés gritou para Deus: não me faça subir desse deserto, se a tua presença não for comigo. Me deixa sem ouro e prata, cheio de poder e glória. O importante é a porta que eu estou entrando está aberta lá nos céus. Eu sei o que eu estou pregando para vocês é pesado, mas se nós conhecemos fogo estranho e fogo de Deus, entre. Vou terminar agora. Existe dentro da Bíblia 2 tipos de cultos. Se nem todo fogo é de Deus, qual é o fogo estranho, pastor? Jesus, não manda falar isso não. Prova de que fogo muitas vezes não é de Deus é quando Israel pega ouro que está nas orelhas, ouro que está no pescoço, sei que está doendo, mas vai curar, joga no fogo, e do fogo se levanta um bezerro de ouro para ser adorado. Não tem fogo naquele culto, mas fogo que está levantando bezerro para ser adorado no lugar de Deus. Pastor, já sei qual é o bezerro. Qual é o bezerro? São homens. Na liturgia bíblica desse texto não. Quem deu o ouro foi Deus. Foi Deus quem mandou arrancar das orelhas dos egípcios e ir para o deserto. Chega no deserto, pega o ouro que Deus deu, joga no fogo e levanta um bezerro para ser adorado. Olha aqui no meu olhão, que eu sei que está difícil da glória. O importante não é que Deus te dá, não é a porta que Ele abre, o emprego que chega, o contrato que tu assina. É se tu vai começar a adorar aquilo que Ele te dá e não quem está dando. Se você só consegue adorá-lo se Ele faz, o que Ele te dá virou o teu bezerro de ouro. Agora, se tu adora mesmo que Ele não faça nada, tu está dizendo para Ele que não precisa de ouro para ser quem tu foi chamado para ser. Se vocês não precisam disso, eu sei que vocês são crentes. 2 cultos que se apresentam da Bíblia. Elias, olha para os profetas de Baal. Terminei aqui. Pastor, já te ouvi falando isso, me sustente um pouco. Existe culto com fogo de Baal e culto com fogo de Deus. Só que o fogo de Baal é de baixo para cima, porque a história conta que tinha fogo aceso embaixo do altar de Baal. Não vai ficar difícil de dar glória.
Se tem fogo estranho, eu sei que Baal não é Deus, sim ou não? Como é que Baal está enganando uma nação inteira? Se ele não é Deus, manda fogo. Eu sei como está enganando, sabe como, juventude? É que você percebeu que no culto que o Elias estava, ele está dizendo: grita mais alto, grita mais alto, grita mais alto. Por que ele está mandando gritar mais alto? Porque a história conta que enquanto eles iam fazer culto a Baal, começava a bater tambor, o povo começava a se embebedar na marcha do tambor, e na marcha do tambor se distraía. Com o povo distraído na marcha, alguém ia lá embaixo do altar e fazia assim, ó. O fogo subia, alguém apontava o dedo e dizia: Baal mandou fogo. Só que é fogo de baixo para cima. Entenderam? Aqui na minha retaguarda, no dia que Elias chegou, eu imagino Elias: vamos descobrir quem é Deus hoje. Ninguém marcha, ninguém sapateia, bota o olho no culto deles. Aí o povo fica assim. Enquanto os profetas de Baal estão batendo tambor, o povo está de olho aceso. A hora que alguém vai soprar o fogo, alguém catuca. Sopra ainda não, que hoje eles estão prestando atenção. Bate mais alto e grita mais alto para ver se distrai. Vai, pega, 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 pega. Começava a sambar, ia acender. Não, sopra ainda não, porque hoje eles estão com discernimento. Eles estão de olhos abertos para ver que fogo é esse que tanto movimenta. Estou sentindo Jesus falar com crente aqui. Quer dizer que é errado isso aqui, pastor? Não, tem que ter origem. Qual é a origem, pastor? Quando Elias se levanta, ele fala: chega, vamos descobrir quem é Deus agora? Vamos, traz água. Joga água a primeira vez. Por que, Elias? Porque aonde tem água, fogo estranho não fica aceso. Joga água a primeira vez. Joguei, agora joga água a segunda vez. Joguei, tá bom não. Joga água a terceira vez. Aonde tem palavra, fogo estranho não pega. Mas aonde tem palavra, tem outro fogo, que não é de baixo para cima. Aonde tem palavra, é esse fogo aqui. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, cumpra-se hoje, prove que é Deus em Israel. Manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo. Uma coluna de fogo desceu na terra. Eu vejo esta coluna de fogo aqui dentro agora. Quem quer fogo, levanta as mãos assim desse jeito. Não abaixe as mãos agora não. Levantou? Vai abaixando ela devagarinho assim para quem está do teu lado. Isso. Vai pegando na mão de quem está do seu lado. Não largue, me suporte só um pouco. Pastor, não gosto de pegar na mão. Vai reclamar com Paulo quando tu chegar na glória. Está escrito aqui. Foi ele quem falou para Timóteo: desperta o dom que está em ti, que tu só tem, e dá graças a Deus porque tem. Porque eu impus a minha mão em ti e te toquei. Te toquei, tu recebeu. Te toquei, tu recebeu. Te toquei, tu recebeu. Tem um fogo que desce do alto. Segurou as mãos de quem está do seu lado. Eu sei que fogo é esse. E que seja anunciado aos olhos de todos que veem, e aos ouvidos de todos que ouvem, e a boca de quem dá glória a Ele, e a mão que se levanta, e a perna que marcha, e ao corpo que glorifica em sua santidade. Que não sejamos a geração que deixa fogo se apagar dentro do templo. Terminei aqui, não lacre das mãos, porque Deus chamou Samuel dentro da Bíblia, está anotado aqui, Jesus mandou falar. Só chamou porque a lâmpada do templo se apagava. Tinha um fogo aceso no templo, e a ordem de Deus foi: põe azeite todo dia, porque quem acendeu esse fogo fui eu. Eu acendo, a tua responsabilidade é manter aceso. Sacerdotes mantinham aceso, o povo mantinha aceso. Só que aquele dia é o primeiro registro na Bíblia, e o fogo se apagava. Mas antes da lâmpada se apagar, Deus entra na terra. Eu acho engraçado esse texto aqui. Quem está me olhando de olho arregalado,
Deus não entrou na terra quando viu Ofni e Finéias pecar. Entenderam aqui? Vou falar olhando para lá. Deus não entrou na terra quando viu adultério, quando viu fornicação, quando viu roubo de oferta de Ofni e Finéias. Mas quando o fogo começou a apagar, no fogo não. Quem quiser se corromper com dinheiro se corrompe, mas não toca no fogo. Quem quiser se corromper na carne se corrompe, mas não toca no fogo. Porque a hora que o fogo está se apagando, ele chega. E quando ele chega, a voz dele é só uma: Samuel, Samuel. Eu vejo Samuels aqui hoje. Tem na galeria, tem na nave, tem no altar, tem entre os músicos. Tem 1.500 ali fora. Que Samuel são esse, pastor? É Samuel que não compactua com fogo da terra, com fogo de baixo. É Samuel que carrega fogo do alto, fogo de cima. E se você quer ser queimado nesse fogo agora, tá de mãos dadas com quem está do teu lado ainda? A palavra é esta: transborda de um para o outro, não é mesmo? Então posso lhe dar uma notícia e um recado. Eu sei que nós sempre pedimos: desce, Espírito Santo. Não precisa. Entendeu? É de Bíblia, hein? Só porque essa varoa está marchando ali, vou falar olhando para lá. Desce, Espírito Santo. Não precisa. Como é que desce quem já desceu, varoa? Como é que vem quem já veio para o mar de selfie há 2000 anos? É por isso que só sai vazio quem quer, porque Ele está aqui dentro entre nós. Quem quer fogo, receba fogo. Quem quer Espírito, receba Espírito. Passa de um para o outro agora. Passa de um para o outro agora. Ah, eu vou fazer o que Jesus está mandando. Eu vou. Para que ninguém saia daqui falando: foi porque o pregador gritou muito, foi porque o instrumento tocou bonito. Então tá bom. Para que ninguém saia dizendo que foi emocionalismo, para que seja provado que é sinal da glória de Deus. Você já sabe o que é que Jesus mandou fazer, não é? Segura tudo, meus amigos instrumentistas. Nenhuma nota musical agora. Eu vou parar de falar aqui no altar também. Se esse fogo é fogo de baixo para cima, acaba agora e vamos para casa. Se esse fogo é fogo aceso do alto, em Atos 2, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. De repente veio do alto, um som como vento impetuoso, invadiu a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Se é de mim, acaba agora. Se é de Deus, olha o sinal de fogo e glória que Ele dá aqui dentro da igreja, ó. Espírito Santo, tem um varão de autoridade passando no meio desta igreja. Tem brasas vivas esparramadas no meio do povo. Ah, eu vou começar a profetizar o que Jesus coloca no meu coração. Eu profetizo, não é ouro nem prata. Nesse exato instante, o fogo que foi aceso em Atos 2 está recebendo mais lenha. E eu estou vendo as lenhas aqui esta noite. Se prepara para queimar no Espírito de Deus. Se tu quer, receba agora, porque nesse exato momento um terremoto de glória começa a acontecer nesta casa. Um furacão de mistério invade esse estabelecimento sagrado, e brasas vivas do altar de Deus começa a incendiar lenhas que estão aqui dentro.
Eu vou falar baixinho. Incendeia, 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 incendeia. Sede cheio, sede cheio, sede cheio, sede cheia. Cheio não é de maconha. Lá fora são cheios de maconha, cocaína. Lá fora precisa de uma tragada. Aqui dentro só precisa do Espírito Santo de Deus. Olha esta juventude que vai trazer avivamento de Deus na terra. Cheia, 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 cheia. Cheio, 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 cheio. Deixe Espírito Santo me possuir agora. Deixa, 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 deixa. Canta, igreja! Deus, eu não sei se vai caber todos aqui na frente. Tem mais vida chegando, será? Aonde vaso me aponta, tem mais outra ali no corredor da igreja. E eu vou dar um último recado a vocês que estão aguardando a oração. Enquanto a gente não ora aqui, o papel da igreja é só um. Qual, pastor? Você vai morar no céu, sim ou não? Você sabe o que a Bíblia fala dos céus? Quando tem um que se arrepende, o que acontece lá? Tu não vai morar lá. Se tu é morador de lá, por que tu não está fazendo festa? Se por um tem festa, imagina por isto tudo aqui. Só vai fazendo festa por cada vida que chegar. Tem mais vidas a vir ao altar de Deus. Tem mais vidas para serem incendiadas e reconhecer a Cristo como Salvador, ou reatar a aliança com Ele. Igreja Santa, eu peço a vocês que peguem esta mão cheia de poder e glória e aponta aqui para o altar agora. Olha quantas vidas lindas para Jesus. Talvez vocês entraram aqui hoje fosse a última oportunidade. Princesa linda de Jesus. Eu aceitei Jesus no tamanho e na idade dela assim, ó. Porque pastor era meu pai. E não é porque meu pai é pastor que eu sou salvo. Aí quando eu tinha a idade dela, que eu entendi quem Jesus era, eu fiz igual ela. Eu levantei a mão e falei, eu também quero. Que coisa linda. É por isso que nós estamos aqui na Magicel. Oh, pode ser chegar, porque casa de papai ainda é a tua casa. 45 do segundo tempo ainda é jogo. Mais outra ali, olha, mais outra vaza aqui, Metuselá. Abraça elas aí, varoas. Isto. Olha porque que Deus enche elas. Enche para transbordar para outras vidas. Olha o que Deus está fazendo.
E pastor, por que Deus me batizou, me encheu de poder aqui esta noite? Por causa deste momento agora. 3 horas de culto por causa disso aqui. Deus falou, Deus te encheu, transbordou. Mas esse poder não vai parar em tu não. Pode apontar a mão para cá, porque tu vai usar o que tu recebeu por causa deles agora. Vai orar como se fosse vocês aqui no altar, reatando a aliança, renovando, aceitando Jesus. Mais uma, pastor. Mais uma vida aqui na minha esquerda. Aleluia. Nós vamos orar por eles e depois vamos glorificar a Deus pela vida deles, para envergonhar o diabo. Aponte as mãos para cá. Deus, só tu conheces como cada um subiu até esse altar, mas tu sabes como eles e elas irão sair. Senhor, cada corrente que prende esta mente quebra agora. Cada corrente que prende esse coração quebra agora.